RH também é gente, o podcast que irá proporcionar conversas leves e humanas sobre o mundo profissional. Aqui nós vamos rir, chorar, inspirar, compartilhar, aprender, refletir e reclamar. Porque RH também é gente. Oi, gente! O episódio de hoje tem como nome A Cadeira é Sua. E aí ele pode ser bem polêmico, mas eu espero que eu consiga transmitir um pouco do que eu penso sobre, do que eu vejo no dia a dia, do que eu já vi durante todos esses meus 8 anos de atuação dentro do RH. E para isso eu queria deixar claro para vocês o porquê a cadeira no sentido de a carreira, né? A carreira é sua e quando você está dentro de alguma empresa, dentro de alguma corporação, você sente uma cadeira que é o cargo que você ocupa, que é a posição que você ocupa dentro daquela estrutura, dentro daquela hierarquia. E por que eu costumo trazer esse olhar de a cadeira é sua, né? Para que a gente entenda a responsabilidade que a gente tem nesse papel, nesse lugar e na nossa vida profissional. Por vezes a gente acaba colocando a empresa, o líder, a nossa história como grandes responsáveis pelas nossas ações, pelo nosso insucesso em algumas coisas e a gente deixa de lado a nossa autorresponsabilidade. A gente esquece que a carreira é nossa, né? E que se eu estou sentada em alguma cadeira específica, ela se torna minha responsabilidade, tanto para o bem quanto para o mal, tanto para o bônus quanto para o ônus, né? Então, o objetivo é a gente explorar um pouco mais sobre isso, a gente falar um pouco sobre carreira e falar sobre essa autorresponsabilidade, falar sobre realmente quem é dono desse lugar. Então, vou trazer aqui o meu entendimento sobre isso e aí, obviamente, é um campo que abre brecha para muitas opiniões, muitos olhares distintos, mas como eu comentei, eu vou trazer o meu olhar a partir de tudo que eu já vivi aí e nesses mais de 8 anos atuando na área de pessoas. E aí, um sentimento que eu tenho muito forte, assim, uma percepção que eu tenho muito forte, é realmente de que muitas pessoas acabam terceirizando a responsabilidade da sua carreira, acabam não se comprometendo efetivamente com o lugar que ocupam e realmente querem culpabilizar quem está à sua volta por não chegar aonde gostaria de chegar ou pelo insucesso em alguma coisa, em alguma entrega. E o quanto isso acaba sendo difícil de lidar e frustrante, inclusive, em alguns momentos. Porque quando a gente pensa em uma empresa, né, a empresa ela é composta por pessoas, são as pessoas que criam as empresas, são as pessoas que fazem as empresas crescerem, evoluírem, lucrarem. Sim, as pessoas elas são o ponto principal dentro de uma empresa, mas a gente também não pode deixar de lado a responsabilidade que essas pessoas têm dentro desse modelo de negócio, né? Dentro de fazer com que a empresa tenha sucesso também. E é pela responsabilidade que cada um traz na posição que ocupa, na cadeira que senta, que isso vai acontecer. Então eu tenho percebido aí desde a pandemia que a gente tem tido alguns desequilíbrios em algumas coisas. Eu acho que com a pandemia isso veio muito mais forte no nicho que eu estava atuando e que sigo atuando, que é dentro da área de tecnologia. E até na época eu falava para minha gestora que em algum momento o mercado ia colapsar nesse sentido, assim. Porque a gente estava vivendo um momento de pandemia, que o trabalho remoto ganhou, né, amplas possibilidades, que a gente passou a ter realmente uma globalização da mão de obra das pessoas e que a gente passou a ter necessidade de muitos profissionais dentro dessa área de tecnologia.
Muitas pessoas acabaram fazendo, inclusive, migração de carreira para a área de tecnologia e muitas pessoas que iniciaram a sua trajetória profissional naquele momento acabaram indo para essa área também. E a lei da oferta e demanda, né? Naquele momento, a oferta de oportunidades de emprego era muito grande, a demanda, a demanda de oportunidades de trabalho da área de tecnologia era muito grande, mas a oferta de mão de obra em si não era tão grande, não era proporcional para o número de oportunidades. E a gente acabou passando por um momento em que tínhamos pessoas com 2 anos de experiência no mercado de trabalho de tecnologia e que estavam buscando por oportunidades em empresas que elas fossem ganhar como um profissional sênior, um profissional que já estivesse aí 10, 15 anos dentro da área de tecnologia. E isso começou a gerar um desequilíbrio, né, de tempo de mercado, tempo de vivência, conhecimento, bagagem versus remuneração. E, inclusive, a gente passou a ter um desequilíbrio até no sentido de a pessoa só olhar para a carreira dela no sentido de querer ganhar dinheiro, mas não construir a sua base profissional. Então, ela buscava por oportunidades que pagassem mais, e que tá certo, todos nós queremos ganhar dinheiro, não tô dizendo que isso é errado, porém, as pessoas acabaram dando passos maiores do que a perna naquele momento. Então, profissionais que, de novo, tinham ali seus 2 anos de vivência no mercado de tecnologia e que se candidatavam e buscavam por posições já no nível de pleno e sênior, porque seriam posições que pagariam melhor, só que aí no dia a dia, nas entregas, nas demandas que se tinha, a pessoa não conseguia corresponder com a expectativa para aquele cargo. E por que isso acontecia? Porque a cadeira estava muito grande, né? A pessoa, ela tinha um certo nível de conhecimento, um certo nível de vivência, um certo nível de bagagem, mas que não era suficiente, não supria todo o espaço que aquele cargo exigia, né? Então, isso foi gerando um desequilíbrio no mercado e aí depois a gente foi tendo aí os layoffs, fomos tendo vários outros movimentos e essas pessoas acabaram voltando para o mercado de trabalho, inclusive em um outro momento, indo buscar por oportunidades que iriam ganhar menos até do que elas já tinham alcançado em algum momento, mas muito por conta disso, por conta desse desequilíbrio, porque a pessoa que estava há 2 anos queria, olhando só para a grana, estava olhando para uma oportunidade maior do que ela conseguiria atender. Então eu trago esse olhar assim em relação a esse momento específico, em relação a esse nicho de mercado, para exemplificar o que eu quero dizer quando eu falo sobre autorresponsabilidade, para exemplificar o que eu quero dizer sobre a responsabilidade, sobre a cadeira é sua, né? Se a cadeira é sua, você precisa se autorresponsabilizar por ela e trabalhar, se desenvolver e buscar os conhecimentos para que tu consiga preencher o espaço daquela cadeira. A gente não pode achar que, nossa, cheguei lá, conquistei a vaga e agora eu tô garantido. Não, porque as entregas vão começar a ser cobradas, né? O resultado vai começar a ser cobrado a partir da expectativa que se tem para aquela cadeira que você ocupa. Outro ponto que entendo ser importante para trazer para a consciência é também quanto a nível de senioridade, né? Muitas vezes as pessoas, elas só se preocupam com a nomenclatura, né? Eu quero colocar lá no meu LinkedIn que eu sou sênior, mas para ter o status, para ter a remuneração de um sênior, mas as pessoas por vezes não entendem que ser um sênior vai fazer com que ela seja cobrada por outras coisas também. Então, hoje, como que a gente entende qual que é a diferença do nível de senioridade, né? Porque pensando, de novo, do exemplo da área de desenvolvimento, um júnior, ele escreve o código assim como um sênior, né? A função dele é escrever código. A função de um pleno é escrever código. A função de um sênior é escrever código, pensando aí numa cadeira de desenvolvedor de sistemas, né? Então, o júnior, o pleno e o sênior, a atividade deles é a mesma. Porém,
o nível de responsabilidade e o nível de complexidade são completamente diferentes. Então, isso é o que diferencia os níveis de senioridade. Nível de responsabilidade e complexidade que se envolve dentro dessa estrutura. Então, de novo, o júnior, o pleno e o sênior vão escrever código. Esse é o core do cargo que eles ocupam. Porém, a diferenciação está realmente no nível de responsabilidade e complexidade. Então, o júnior, ele vai escrever um código mais simples, além de escrever um código mais simples, ele vai ser treinado, guiado e direcionado pelas pessoas com uma senioridade maior do que ele vai ser uma pessoa que vai ter muitas dúvidas, vai precisar de muito apoio para conseguir fazer as atividades dele. Diferente de um pleno, que já vai tocar ali de forma um pouco mais autônoma, que vai trazer algumas ideias, vai propor talvez uma nova tecnologia para ser usada dentro daquela estrutura. Já o sênior, ele tem ainda mais responsabilidade do que o júnior e o pleno, porque ele vai tocar completamente sozinho as demandas dele. Além de tocar sozinho as demandas dele, ele também vai apoiar o júnior e o pleno em situações que eles tenham dúvidas. O sênior é quem por vezes vai corrigir alguma coisa que o júnior ou que o pleno fizeram algum erro no código. Então essa é realmente a diferenciação do que é um júnior, um pleno e um sênior. Está pautado no nível de responsabilidade e complexidade do cargo e não necessariamente no tipo de atividade, porque de novo, a atividade é a mesma, escrever código. E tudo isso precisa ser muito claro quando a gente fala sobre carreira, quando a gente fala sobre cargo, quando a gente fala sobre a cadeira que a gente ocupa, porque eu preciso ter essa consciência para entender aonde eu estou e para me responsabilizar por aquilo, porque se eu sou um sênior e eu não tenho essa postura, eu não tenho essa responsabilidade de resolver os problemas, de tocar a minha rotina sozinha, então eu não tô preenchendo a cadeira que eu ocupo. E aí eu preciso me responsabilizar em correr atrás, em buscar me desenvolver, buscar evoluir, para que eu realmente consiga suprir o espaço que aquela cadeira exige, né? Então, quando a gente fala de carreira, eu gosto muito de trazer esse olhar, esse entendimento de que a responsabilidade ela tá muito mais nas mãos da pessoa do que do líder, do que da empresa, porque tem muitas pessoas que acabam realmente terceirizando essa responsabilidade. Então, poxa, eu não sou sênior porque a empresa não me dá esse lugar, eu não sou sênior porque a empresa não me reconhece, eu não sou sênior porque a empresa só quer saber do ganho dela. Mas você já se perguntou se você talvez não é um sênior porque você não tem o nível de responsabilidade e complexidade que precisa ter para você ser um sênior? Então, acho que essas provocações, esse pensamento, esse entendimento, ele precisa existir, né? Você não vai ser um sênior único exclusivamente para ter o título e para poder colocar no LinkedIn para ganhar como um sênior. Você também precisa se comportar como um sênior, né? Eu fiz um curso um tempo atrás em que eu ouvi uma fala que me marcou muito e volta e meia eu repito ela, que não basta você ser honesto, você precisa parecer honesto. Essa frase ela serve para vários outros contextos da nossa vida. Quando a gente aplica no contexto da vida profissional, pegando esse exemplo de carreira, não basta você ser sênior, você precisa parecer com um sênior. E aí você precisa parecer com um sênior no sentido de entrega, no sentido de postura, no sentido de comportamento, no sentido de vestimenta por vezes. Então tudo isso vai agregando e vai realmente fazendo com que cada vez mais você consiga ocupar a cadeira que é de um sênior, né? Então o que vai ser exigido de postura, de comprometimento, de entrega de um sênior vai ser completamente diferente do que é exigido de um júnior. Porque, de novo, nível de responsabilidade e complexidade são completamente diferentes. É muito importante que todos nós profissionais do mercado de trabalho tenhamos a consciência em relação a isso. Porque quando a gente não tem consciência em relação a isso, a gente vai terceirizar a responsabilidade para o líder, para a empresa, para o RH, né? Então, quantas pessoas por vezes vão para o RH
perguntar, entender, mas nossa, porque o meu colega, né? O meu colega é sênior e eu faço a mesma coisa que ele. Tá, legal, vocês fazem a mesma atividade, mas de novo, quando a gente fala em nível de senioridade, não é só a atividade que é colocada na balança. É o nível de entrega, o nível de responsabilidade, o nível de complexidade, o comportamento que as pessoas têm, porque inclusive o comportamento é um dos principais fatores para ter essa diferenciação, né? Por vezes as pessoas até tecnicamente legal, entregam ali num nível bacana, que faz sentido, mas o comportamento é completamente desassociado daquele nível de senioridade. É uma pessoa que não sabe trabalhar em equipe, é uma pessoa que é extremamente individualista, é uma pessoa que se puder puxar o tapete do coleguinha, vai puxar o tapete do coleguinha. Esses todos são comportamentos que não é o que se espera de uma pessoa sênior, até porque um sênior ele tá ali com mais responsabilidade. Nas entregas, na interação com a equipe, em compartilhar conhecimento com o time. Então a gente precisa ter consciência de como olhar para a carreira, de como olhar para a cadeira que a gente ocupa e fazer uma autocrítica, entender se eu preencho a cadeira que eu estou hoje e estou inclusive buscando conhecimento e me preparando para poder sentar em uma cadeira maior a médio e longo prazo, ou então não, a cadeira que eu tô hoje ela tá sobrando e eu preciso inclusive correr atrás do prejuízo, entender o que tá faltando para que eu consiga preencher essa cadeira. Ou até mesmo eu tô sentada numa cadeira que tá legal, eu entrego para essa cadeira e eu inclusive não tenho pretensão de ir para uma cadeira maior. E tá tudo certo, tá tudo bem também, mas eu preciso ter clareza e consciência disso. Então, quando a gente fala de carreira, é sempre um tema muito delicado, ao meu ver, porque a gente sempre fala muito também sobre expectativas das pessoas, a gente fala muito sobre sonhos também, idealizações. Então, eu sei que é um tema um pouco crítico, um pouco polêmico, mas entendo ser importante trazer esse olhar, trazer um olhar um pouco mais crítico até para isso, para que a gente vá tomando consciência de até onde é a responsabilidade de cada papel, né? Até onde é a responsabilidade da empresa, até em que lugar é a responsabilidade do gestor, mas de forma alguma eu posso me anular nessa equação. Até porque, de novo, a cadeira é minha, a carreira é minha. Então, tudo que eu fizer para minha carreira vai reverberar para minha carreira. E se eu estou dentro de uma empresa, obviamente vai gerar impacto e reflexo na empresa que eu estiver. Porém, a carreira, ela continua sendo a minha, independente do lugar que eu estiver. Então, se eu sempre ficar culpabilizando o líder, culpabilizando a empresa, eu nunca vou ser dona da minha carreira. E aí, essa é a provocação que eu queria fazer aqui. Essa é a provocação que eu queria trazer. E a reflexão que eu queria trazer também. Independente do lugar que você estiver, a carreira é sua. E você vai ocupar algumas cadeiras no decorrer da sua trajetória profissional, mas a carreira vai continuar sendo sua. Então, seja autorresponsável, seja crítico com a sua carreira, seja crítico com os passos que você vai dar na sua carreira para que você seja justo, né? Porque quando a gente dá um passo maior do que a nossa perna também, talvez a gente não vai ser justo com a empresa, porque a empresa vai ter uma expectativa de entrega que talvez eu não vá corresponder, mas eu também não vou ser justa comigo, porque eu tô dando um passo maior do que a minha perna, eu não estava preparada para aquilo, e aí por vezes pode ser que nesse momento vai se criar uma frustração, um desânimo profissional por realmente não ter sido justa nessa análise, não ter feito uma autoanálise, uma autocrítica para entender se realmente fazia sentido essa movimentação de carreira ou não. Acho que é um pouco disso, talvez devaneei um pouco aqui no tema, mas, de novo, o objetivo principal era fazer essa provocação, trazer essa reflexão para que a gente se autorresponsabilize pela nossa carreira, pela nossa jornada e pela cadeira que a gente ocupa. Mais uma vez, espero que tenha feito sentido aí para você. Deixo aqui a provocação para você deixar também nos comentários. Se você concorda, não concorda, se você tem um olhar diferente para isso, eu vou adorar saber a tua opinião também. E deixo o convite para que você siga o RH também a gente nas redes sociais, no YouTube, Spotify, LinkedIn, Instagram, Facebook,
tem conteúdo em todas as plataformas. Se você não é inscrito no YouTube, por favor, se inscreva no canal. Se você não segue a página no Spotify também, siga a página para sempre ser notificado assim que um novo episódio for lançado. E todas as outras redes sociais têm conteúdo constante aí para vocês também. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau!